Estamos aqui com o Aldani, presidente, fundador do Instituto Oráculo. E hoje nós vamos falar sobre pesquisa Qualiquant. E como toda forma de pesquisa também que acontece tanto no período eleitoral, quanto também pesquisa que acontece pós-eleitoral também. Olá, tudo bem a todos? Espero que encontre todas e todos bem. Então, meu nome é Aldani, e nós tivemos em 2007, ou seja, já há 18 anos, a iniciativa da gente organizar um Instituto de Pesquisa em Belo Horizonte. Vivemos um momento muito difícil em Minas Gerais, né, dada a situação política e empresarial em Minas Gerais, nessa área da publicidade, do marketing, das pesquisas. Então nós percebemos que era preciso ter um instituto com novidade, com novos métodos, com a nova forma de abordagem, trazendo mais credibilidade para as pesquisas políticas, que vivia naquele momento uma grande desconfiança em relação. E aí em 2007, né, nós fizemos então a fundação do Instituto Oráculo de Pesquisa. Trabalhamos em 2007, na eleição de 2007 e 2008, né, essa eleição de 2008 foi uma eleição municipal, né, onde elegeu os 853 prefeitos em Minas e todos os vereadores em Minas e no Brasil. E a partir daí, né, intercalando com a atividade de marketing político e também de televisão, de marketing nas televisões, seja a televisão, a Peripê TV no estado de Sergipe, onde eu passei um período, seja a Rede Minas de televisão, onde eu também fiquei uns 3, 4 anos, entre 2015 e 2018, como diretor de marketing. Nós sempre mantivemos vivo, junto com outros sócios, né, o Instituto Oráculo de Pesquisa. Hoje ele está consolidado. Ano passado fizemos muita pesquisa nesse interiorzão de Minas, ainda interiorzão de São Paulo, também Espírito Santo. E estamos aí, pronto para fazer esse bate-papo com vocês. Né? Então, e sem contar com a segurança que traz também de ser um instituto de pesquisa de dentro de Minas, que está dentro de Minas, que consegue entender melhor o que é a distribuição. Não é uma dúvida só minha, dúvida de muita gente. A gente está aqui justamente, a finalidade é deixar um pouco mais didático as fases da política. E uma das fases que mais me instiga, por exemplo, é a diferença da quali para a quanti, a pesquisa qualitativa para quantitativa. A gente sempre escuta esses termos, mas eu acredito que assim, até para o próprio eleitor, ele fica sem entender. É importante, Lana, entender que a política, assim como a física, a química, a biologia, ela tem suas leis próprias, é uma ciência. E se você não trabalha com dados consolidados, se você não trabalha com a realidade objetiva, você não vai fazer política, você não vai disputar uma eleição, você não vai disputar as ideias com a sociedade. A política é a arte de você disputar suas ideias, suas propostas com outras candidaturas e, enfim, com outros viés políticos, ideológicos na sociedade. Mas para isso você tem que ter a ciência, e a pesquisa é que te dá este retrato e que te dá essa possibilidade de você entender o mundo real e não só a sua bolha. Porque nós temos a nossa bolha, ainda mais em tempos digitais, das redes sociais. Sim. Nós estamos cada vez nos encapsulando mais entre os nossos iguais e acreditamos, né, e com esta polarização política, que aquilo que a gente conversa com os nossos amigos, com os nossos iguais, é a realidade objetiva e única. Quando na verdade não é. Não é. Quando você vai para a rua, você vê, olha, tem um monte de gente pensando muitas outras coisas, muito diferente disso. Então, você tem hoje dois tipos de pesquisa. A pesquisa quantitativa é aquela que bate na porta da casa do cidadão, que vai na casa da Dona Maria e vai perguntar para ela, a partir de um questionário estruturado, depois a gente avança mais nisso, qual que é a opinião dela. Você está gostando desse governo, não está gostando? Da educação, da saúde, dos quebra-molas, das obras, dos sinais, do radar, da cultura, e ela vai te dando respostas sim, não e graduado. Está muito bom, está ótimo, está péssimo, está regular, está ruim. Então você tem um resultado, nesse caso, quantitativo. Eu bati um retrato da realidade naquele momento. 45% da determinada cidade acha o prefeito ótimo e bom. 25% acha o prefeito regular. E 30% acha o prefeito ruim e péssimo. Então, é aquele momento. A qualitativa, ela é diferente. Você vai reunir, você vai ter vários métodos, mas você vai extrair mais profundamente algumas questões.
Então, você, a partir, inclusive, de dados que o cliente te apresenta, do briefing que ele faz com você e até de pesquisas quantitativas que ele já tenha feito, você vai reunir extratos da sociedade em espaços para você reunir, em espaços para você conversar, e você vai aprofundar. Então, ali me deram que a educação é o problema no município X, ou que o candidato a deputado estadual que está recomendando essa pesquisa, solicitando essa pesquisa, é um cara que tem uma imagem muito ruim, que o pessoal acha que ele não é a melhor pessoa, que tem envolvimento com coisas erradas. Aí você faz uma qualitativa, onde você vai entender o que é mesmo o problema desse cara. Né? É só um problema de imagem, é um problema de trajetória, é um problema... E aí na qualitativa você aprofunda e consegue extrair dados de forma mais apuradas. Aí, por exemplo, hoje a gente estava até conversando agora há pouco, questão de regiões. Isso influencia nas pesquisas? Já vou fazer numa região X ou numa região Y. A pessoa pode ganhar em tal lugar e perder em tal lugar. Essa é a Quant. Mas a Quant, você tem regras. Você tem regras para ter uma pesquisa científica. Sim. Não faz sentido nenhum você fazer uma pesquisa porque eu quero estar na frente do outro. Pô, o que importa é a urna. É óbvio que ali tem essas táticas ali e tal. Você tem que ter, você faz a planilha amostral para fazer a pesquisa quantitativa. Sim. O que é essa planilha amostral, Lana? Essa planilha amostral, ela vai retratar fidedignamente o que é aquela cidade. Então, se eu estou na cidade, por exemplo, de Ijaci, no sul de Minas, uma cidade muito bonita que todo mundo devia conhecer, pertinho de Bom Sucesso, você está lá em Ijaci, você tem lá, olha, aqui, é óbvio que eu não estou dando um dado preciso, tá? 85% da população é urbana, 15% é rural. Os meus questionários, para se ter uma pesquisa fidedigna, e aí ela tem que ter 85% dos questionários aplicados na área urbana e 15% na rural. Aí na área urbana eu tenho esse bairro, tem 10% da população, esse tem 20%, esse tem 30%. Eu tenho que distribuir meus questionários conforme a população de cada bairro, ou de cada distrito, ou de cada povoado, ou de cada comunidade na área rural. Entendi. Essa é a primeira coisa. Mas você tem que distribuir também pela faixa etária. É isso, que a idade muda também. Também. Então, se você entrevistar só um público... Então, tem uns espertos que eu acho que é bobo, que chega, olha, entrevista só os mais velhos, que eu tô bem nos mais velhos. Amigo, você não vai ter a realidade objetiva. Aí vem aquela história de que a pesquisa X deu tal resultado, a Y deu tal resultado, fraude nas pesquisas, não é bem essa... Tem várias possibilidades para se ter fraude em pesquisa. Mas para você fazer uma pesquisa correta, então você faz a planilha amostral. Essa cidade, eu tenho 52% de mulher, 48% de homem. Obrigatoriamente, o meu questionário tem que ser 52% de mulher, 48% de homem. Nessa faixa etária, até 24 anos, eu tenho 30% da população. Tenho que aplicar 30%. Além disso, você vai fazer o corte de renda. Então, nesta cidade, 70% ganha até 3 salários mínimos, ou até 2. Eu tenho que aplicar 70% em quem ganha 2 salários mínimos. Nessa cidade, eu tenho um nível de escolaridade de curso superior, eu estou numa cidade universitária, de 30%. Eu tenho que aplicar. Então, você faz o corte geográfico, etário, de gênero, de renda e de escolaridade. Aí você tem a ciência de que você faz 1.000 pesquisas, 800, 900 pesquisas em Belo Horizonte e consegue ter um extrato fidedigno dos 2.500.000 habitantes dessa metrópole nossa. Entendi. Aproveitando o gancho, a gente tem nessa última eleição, muita gente falando sobre essa questão de teve isso, teve aquilo, teve fraude nisso, fraude aqui. Com tudo que você está passando, é tudo muito esmiuçado, é tudo muito perfeito. Qual que é a sua visão em relação a isso? Assim, existe... Olha, você tem o Conselho Nacional de Estatística e os Conselhos Regionais de Estatística que regulam isso. Sim. Um instituto para divulgar uma pesquisa, você tem 2 tipos de pesquisa. Você tem uma pesquisa para consumo próprio, sim, que você não vai divulgar, e você não pode divulgá-la. Então, um determinado candidato, um determinado prefeito, que já está na hora dos prefeitos fazerem pesquisas, já tem 6 meses de governo, né, de querer fazer tem pesquisa. Tem que saber se está bom, se está ruim. E onde é que está o problema, onde é que vai ajustar o parafuso. Olha, está muito bem, mas a saúde aqui, a reclamação é grande. E saúde aonde? É na farmácia. Porque qual que é o problema? Aí você vai lá, identifica e conserta. Sim. Não venha em 2028 falar comigo, faz uma pesquisa, que ali o avião já está sem asa, já está com os motores parados. Não tem como subir mais. Então, para você fazer pesquisa de consumo interno, aí você faz conforme a metodologia, o briefing que você
Para registrar, você registra a metodologia no site do TRE. Nos anos de eleitoral, para você divulgar qualquer pesquisa, essa pesquisa tem que estar registrada. Então você vai divulgar. Eu vou na cidade de Brasília de Minas, entre os dias 23 e 25 de fevereiro, aplicar este questionário. E eu publico o questionário no site do TRE. Para além disso, eu publico a nota fiscal, o valor, quem pagou, publico a planilha amostral. Entendi. Faço aí porque eu dou direito ao opositor, ou quem quer que seja, propor a impugnação da pesquisa. Opa, peraí, aqui não é essa a quantidade de homens e mulheres. Esse cara está querendo botar mais mulher porque ele está bem nas mulheres. Sim. Então ele já impugna antes de eu realizar a pesquisa. Depois que eu faço a pesquisa em campo, eu ainda tenho que divulgar que bairros que eu fiz, qual que foi o resultado, ou seja, eu cumpri a planilha amostral que eu prometi ali no site do TRE, cumpri. E mais, agora o tribunal exige, o TSE exige que eu publique no site do TSE o resultado da pesquisa. Ela fica, obviamente, escondida até o dia da eleição, mas está lá. Então, se eu fizer alguma fraude, se eu quiser fraudar de alguma maneira, as punições são muito rigorosas. Claro, não estou falando que pesquisa não é a Madre Teresa de Calcutá. Né? Se um candidato mal intencionado, se um político mal intencionado quer fraudar uma pesquisa e encontra um instituto de pesquisa mal intencionado, e tem, Sim. Não são todos, mas tem, você consegue fazer manipulações no campo e que dê um resultado A, B ou C, sim, ou até manipular o resultado no final. Se descobrir, vai pagar multas pesadas, sim, e vai pegar cadeia. Eu não sugiro a nenhum colega meu, dono de instituto de pesquisa, entrar nessa vibe. Mas tem, se você quiser fazer, tem como existe você alterar, é isso. Você disse que fez tal idade, mas fez a outra. Agora, hoje também é tudo muito... quem quiser pegar uma fraude na pesquisa, pega. Se o candidato tiver uma turma que entenda de pesquisa, que entenda de estatística, ele vai lá descobrir essa fraude. Então, tão importante quanto fazer eleição é ter essa pessoa que entende do que está fazendo. É ter na equipe da campanha, se você está disputando uma eleição majoritária, principalmente, ou até proporcional, você é um deputado que está disputando com o deputado Y na sua cidade, então ali vocês têm aquela briga que cada ano um ganha, né? É importante você ter gente que entende de pesquisa, mesmo que use como defesa, e até como ataque. Olha, aqui eu estou sabendo que vão fraudar uma pesquisa. Sim. E é óbvio que a pesquisa joga um papel fundamental, porque muita gente fala, eu não vou votar no candidato C porque já perdeu. Isso, e dependendo também do que for apurado nessas pesquisas também, o cara nem sai de candidato, não consegue nem participar, né? Sim, eu não tenho dúvida, eu trabalho com muita seriedade, porque eu tenho convicção de que a ponta do meu trabalho interfere o futuro da vida daquele povo, daquela cidade, daquele cidadão. E é isso que está faltando, eu acho, no nosso país. Né? Se a gente vê muito espaço de periferia, de pessoas que realmente precisam de ser acolhidas, e estão aí no interior, estão sendo fatiadas entre vereadores, deputados e tudo, e pegando lá no final, você volta daqui 4 anos, os mesmos problemas que ela falou 4 anos atrás, então, se fizer uma pesquisa, por exemplo, continuam existindo. Graças a Deus nós temos alguns clientes que são fiéis a gente desde 2007, 2008, e é interessante que a gente volta nas cidades, algumas cidades muito pequenas, a gente já bate na casa da Dona Maria, o café está pronto, e aí, né? Sua opinião mudou, não sei o quê. E quando você vem, muitas vezes a realidade altera-se pouco. Mas em muitos lugares, a realidade altera muito. Eu estive em Araçuaí, na região do Vale de Jequitinhonha, no ano de 2001. Lá estava numa mesa cidadão da cidade de Virgem da Lapa, Itinga, Araçuaí e Itaobim. Eles estavam brigando na mesa, conversando. Olha, o caminhão-pipa está indo muito em Araçuaí, não está indo em Itinga, está faltando água, no distrito tal não vai e tal. E, obviamente, isso era 2001, eu fiquei, assim, anestesiado. Os caras estão brigando aqui quase que no tapa pelo caminhão-pipa de água. E eu voltei lá 15 anos e, por coincidência, eram outras pessoas, uma pessoa era a mesma, mas das mesmas cidades, e disputando quem é que ia receber o campus da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha em Mucuri.
E Araçuaí dizia, não, tem que ser aqui, e Tinga brigava, não, porque você já tem o Instituto Federal. Eu falei, já tem Instituto Federal? Tem o Instituto Federal em Araçuaí, tem que pôr para a Virgem da Lapa. 15 anos antes não tinha caminhão-pipa. Estavam disputando. Então a vida também tem mudado muito no Mas aí é bom a gente falar sobre isso, até para poder desmistificar um pouquinho, o brasileiro conta muito, o brasileiro que não está dentro da política muitas vezes, ele vai muito para o lado que o Brasil está só piorando, mas o Brasil tem melhorado em vários o Brasil e o mundo, né? O Brasil e o mundo tem, graças a Deus, a humanidade tem evoluído. Eu não sou pessimista com a humanidade. Claro que a gente assusta com as guerras que nós estamos vivendo, e eu acho que as pesquisas ajudam muito quando você faz um trabalho sério e o político, o prefeito, o governador, o deputado, ele fala, cara, eu aqui da minha casa, do meu apartamento chique, eu não via que o problema maior aqui é saneamento, ou é geração de emprego, ou é educação. Com esse instrumento, um governante sério tem condição de agir de forma científica, e não só ao bel prazer de um vereador ou de uma liderança comunitária, que também são muito importantes em trazer as demandas, mas ele trata com base científica. O problema aqui de Cachoeiro do Itapemirim, que eu tive lá recentemente, é o problema de encosta, é o problema de água. A gente pode até dizer que, então, com propriedade, que a pesquisa é hoje no nosso, ou em qualquer outro campo, é o meio mais indicado para conseguir ter resultados que realmente... Eu acho que compõe. E eu digo assim que nem seja para poder quem vai ganhar no final do mandato, quem vai ser reeleito ou não, mas para saber o que a população realmente está precisando e o que a pessoa realmente está fazendo. Exatamente. Você tem a pesquisa eleitoral, que é nos anos eleitorais, e é óbvio que quem quer disputar a eleição ano que vem tem que fazer pesquisa agora. Tem que fazer agora. Não dá para esperar ano que vem, que pesquisa é retrato. Só eu bati uma fotografia. Daqui a 3 meses é outra realidade, é outra situação. Então você tem que começar a fazer, porque o mais importante da pesquisa também é perceber a curva dela. Sim. Agora, para além dessa pesquisa eleitoral, de quem vai ganhar, quem não vai, os municípios, as prefeituras, deviam ser obrigados. Olha, você é obrigado a fazer a pesquisa semestral, quadrimestral, para você entender de fato o que é a realidade objetiva. Mesmo para os próprios governantes dali serem medidos na mesma regra que eles estão usando para medir. Exatamente. Eu fui eleito, mas eu tenho que entregar aqui meu fechamento trimestral aqui, financeiro, orçamentário e tudo mais. Eu tenho que também entregar a satisfação de onde é que eu estou. Exatamente. A satisfação e satisfação. E é um puta instrumento para você tocar, mudar, arrumar. Esse secretário aqui não funcionou, esse diretor não funcionou. Vamos trocar, vamos botar em outro lugar, vamos tirar. Porque questão de margem de erro, hoje, numa pesquisa, como é que funciona essa margem de erro? Ela existe, ela é descabível, igual muitas vezes acontece? Aí você tem duas variáveis que as pessoas confundem muito. Uma é a margem de erro, outra é intervalo de confiança. Sim. O que é a margem de erro? E aí isso vai depender o quê? Vai depender de quantos questionários você aplica na cidade, e o quão homogênea ou heterogênea é essa cidade. Ou seja, eu tenho cidades no Brasil que você tem uma desigualdade social menor, você tem uma cidade bem menor, você não tem uma área rural, você só tem aquele núcleo urbano. Então ela é uma cidade mais homogênea. Eu preciso fazer menos questionários. Agora, eu tenho cidades com um disparate de desigualdade social, por exemplo, Nova Lima. Né, onde você tem áreas miseráveis e você tem áreas bilionárias. Exato. Então você vai precisar de mais questionários. Bom, mas aí objetivamente é o seguinte, você tem uma conta estatística, você tem uma fórmula estatística que te dá a margem de erro. Então se eu fizer essa pesquisa com esses questionários, com essa metodologia, a minha margem de erro, por exemplo, vai ser 3% a mais ou a menos. É aquilo que o Bonner fala no Jornal Nacional. O presidente Lula tem 36%. Isso quer dizer que na margem de erro ele pode ter entre 33% e 39%. Uhum. Né? O governador Zema deu 40%. Pode ter, se a margem for 3%, de 37% a 43%. Essa é a margem de erro estabelecida para aquela pesquisa específica feita. Ela pode ser de 3%, pode ser de 2%, pode ser de 1%. Ela nunca vai ser de 0%, sempre vai ter uma margem de erro. Ou seja, quanto que aquele resultado vai variar. E o intervalo de confiança é outro dado, que é 90, 95, 98, que a gente... Se eu fizer essa pesquisa 100 vezes, com esta metodologia, com este número de questionário nesta cidade, no mesmo dia, em 95%, ou seja, esse intervalo de 95%, dará o resultado nessa margem de erro.
Ou seja, você tem a probabilidade, sim, de você fazer uma pesquisa certinha, não sei o quê, e tá ali no 5% do intervalo de confiança, Sim. ou 2%. Como que você faz para reduzir a margem de erro, né, para você ter menos erro, ou seja, 2%, 3%, 1%, e aumentar o intervalo de confiança? Precisão na planilha amostral e mais questionário. Não é só mais questionário. Não adianta eu fazer 2.000 questionários na orla da Lagoa da Pampulha. É melhor você fazer 1.000 espalhadas nas 9 regionais, agora 10, que a administração criou o Hipercentro, nas 10 regionais de Belo Horizonte, e nos bairros, e com a planilha amostral correta. Mas é isso que vai interferir, a margem de erro ou o intervalo de confiança. E hoje, por exemplo, a gente quando fala de pesquisa qualiquante, a gente fica muito batendo, né, nós, no meu caso, que é mais leigo, a gente pensa que existe só dentro do momento político, em cima da hora da eleição, em cima... Existe, a gente estava conversando aqui agora, existem então outras formas de pesquisas até para poder apurar a forma como está sendo administrada aquela vereança ou deputado. Porque a pesquisa ela vai te dar esse retrato, mas ela vai te aprofundar. O que é o momento agora, no mês de julho de 2025, 1 ano e 3 meses antes da eleição? É fundamental para você começar a construir a sua plataforma, o seu programa de governo. Então, eu estou aqui em Belo Horizonte, a disputa, estou aqui no estado do Espírito Santo, a eleição ano que vem é uma eleição estadual. O maior problema do Espírito Santo é o quê? Se eu quero ser candidato a governador do Espírito Santo, ou se eu quero ser candidato a senador em Minas Gerais. Bom, no Jequitinhonha o problema é esse, no Mucuri é esse, no Médio Piracicaba é esse, na Zona da Mata é esse, em Juiz de Fora é aquele. Eu tenho um panorama para, primeiro, construir as propostas que eu tenho em cima daquilo que eu acredito, mas em cima daquilo que é a necessidade real percebida pelo povo. Segundo, é isso, o que o povo está esperando da eleição? Nós vivemos uma grande polarização nesse país desde 2014, né, a eleição de Dilma e Aécio. Né? O país polarizou ali, depois nós tivemos a eleição de Haddad e Bolsonaro e Lula e Bolsonaro. Mas o que o povo quer? O povo quer continuar nessa polarização? O povo quer uma situação mais mediada? Qual que é o perfil? Não é que você vai se transformar num personagem, mas o que o povo está querendo mesmo? Eu quero acabar com o lado de lá ou eu quero uma solução mediada para o país? Então a construção do seu perfil de candidatura também passa por uma boa pesquisa qualiquante apresentada. E qual seria o cenário ideal hoje? Mas vamos pensar aqui que quem vai sair agora para deputado federal ou deputado estadual no que vem. Qual que seria o cenário ideal hoje de pesquisas, os intervalos de confiança? Como que ele começaria? Qual que seria o caminho se a gente fosse pensar nesse sentido? Depende muito do perfil do candidato. É um candidato muito regionalizado, por exemplo, é um candidato que vai sair com 80% dos seus votos naquele núcleo de 10 cidades. Então é um candidato que ele está localizado no Pontal do Triângulo. Eu sugeriria para esse candidato pesquisa nas 8 cidades, em Carneirinho, em Iturama, em Ituiutaba, em Frutal, nas cidades do Pontal do Triângulo, para ver como é que está a opinião do povo ali em relação a Lula, em relação a Zema, em relação aos prefeitos, em relação a quais são os problemas, em relação a que perfil de político que aquele povo do Pontal do Triângulo Mineiro, que é completamente diferente do povo do Baixo Jequitinhonha ou do Médio Jequitinhonha. Então, qual que é a análise? Eu faria uma quanti ali, uma quanti na cidade. E faria uma quali também com esse conjunto das pessoas. Então, eu acho que a quanti é sempre bom fazer, depois você faz a quali e depois você vai voltando a quanti a quali. Agora, se é um candidato que tem voto em todas as regiões do estado para deputado, essa quanti ela fica prejudicada, porque eu não tenho condição de você fazer uma pesquisa para deputado em todas as regiões. Então, muita gente fala, pesquisa para deputado não dá certo. Primeiro que não é bem assim. Não é bem assim. Você tem metodologia hoje que aproxima. Mas um deputado mesmo, contratar uma pesquisa para ver como é que ele está em todo o estado, é algo muito difícil de fazer e tem pouco ganho. Mas para aquelas cidades, olha, eu vou sair com 80% dos votos do Pontal. Então eu quero saber como é que eu estou ali. Exatamente. Eu tive 50% dos votos na cidade de Três Pontas. Eu tenho que ir em 3 pontos para ver se eu mantenho esses 50%, se eu vou cair para 30%. Não, aqui, esse deputado, você vai para cair para 30%. Você vai ter que ampliar suas bases eleitorais para recompor os 20% dos votos que você vai perder em 3 pontos.
Entendi. Até para poder prever a Então esse momento é construir a plataforma, identificar a percepção do eleitor sobre o seu mandato também. O que você acha do deputado X? Não, o deputado X só prometeu, não apareceu aqui. Não, ele é um cara bom, está mandando verba. Não, ele é bom. E é bom por quê? Porque está mandando verba. Opa, então é aqui que eu vou focar minha campanha. Não, ele é bom porque ele atende meu telefone. Ele é bom porque ele tem uma bandeira que é a educação, ou a ciência, a tecnologia, e eu gosto disso. Né? Ele é bom porque ele carrega o Lula nas costas, ele gosta muito do Lula, ele também, então eu vou nele nisso. E você vai construindo sua estratégia de campanha, seu marketing de campanha, e você vai construindo o seu personagem, o seu arquétipo, né, para a eleição, né, a partir de pesquisas. Você achar que vai resolver no papo de boteco com o sobrinho qual que é a sua estratégia de campanha, você vai ter uma grande chance de gastar muito dinheiro e perder a eleição. Perder a eleição, ganhar só amigo de bar, no final das contas. E brigar, porque no final você vai brigar com ele que vai lembrar que ele não votou no você. Tipo, exatamente. Tem uns casos, gente, do moço que fazia campanha, todo vai querer votar nele, eu estava dando até de segurança, chegou lá, teve um voto. Nem a esposa votou nele. Só com isso. Tem a música do Bezerra da Silva que fala, né? É verdade. Que fala que traidor. Que traidor. Né? Aí o político vai chamar o eleitor de traidor. Mas não, você não sabia o que o eleitor queria. Você estava propondo coisa que não tinha nada a ver com o eleitor. Você desenhou um personagem, você foi para uma campanha com a estratégia completamente equivocada. Então não é o eleitor que é traidor, você que não sabia nem o que você estava fazendo ali, amigo. Exatamente. Se te comentar um negócio de curva histórica, é um negócio que eu, assim, o que seria para pegar a curva histórica? São as recorrências de pesquisa? É fundamental você ter isso, né? Você pega o atual governador Romeu Zema, quando disputou a eleição de 2018, ele ficou com 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, depois bateu um 7 e foi parar em primeiro lugar, e ganhou do Anastasia. Essa curva histórica do Zema, você vai falar, tá vendo, curva histórica não adianta, porque ele veio embaixo e bum, explodiu. Sim. Mas se você analisa aquela eleição de 2018 em Minas Gerais, você tinha dois players muito fortes. O então governador Fernando Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, e o então senador e ex-governador do Partido da Social Democracia Brasileira, o professor Antônio Anastasia, hoje ministro do TCU. E as pesquisas diziam, ali naquele momento, que 33%, 35%, 38%, cada hora um número, dos mineiros não votaria nem no atual governador, no então governador, e nem no ex-governador, dada a crise política que estava instalada no Brasil naquele ano de 18. Ou seja, um terceiro player, que podia ser o Adal Kleber, podia ser o Maris Guia, podia ser o Zema, estava apto a disputar esse eleitor, que todo mundo conhecia o governador, por exemplo, nível de conhecimento, que é outra coisa que a gente testa, do Pimentel devia passar de 90% a 95%. Sim. Ele era governador, então. O nível de conhecimento do professor Antônio Anastasia devia passar de 90% a 95%. Já tinha sido governador por 5 anos, era senador da República, professor hiper renomado na UFMG, uma pessoa muito interessante. Também tinha um nível de conhecimento, ou seja, eu já conheço o Pimentel, eu já conheço o Anastasia, mas não quero votar em nenhum dos dois. E pouca gente percebeu essa curva histórica. Entendi. Dali. E para você agora, você faz a curva histórica. Eu sou o candidato João, na cidade de Varginha, eu tive 52% dos votos para deputado federal. Faço uma pesquisa hoje lá, faço em setembro, estou com 15%, faço em dezembro, estou com 20%. Opa, a estratégia de campanha está correta. A curva histórica minha está subindo. Aí eu faço em março, deu 13%. Opa, o que aconteceu aqui? O que eu fiz no carnaval que deu ruim? Às vezes é a gestão de crise que está faltando também. Exatamente, você vai fazer a gestão de crise. Porque se você pegar e bater uma foto, só você tem uma foto bonita para botar na parede. Mas se você faz uma série de pesquisas, você tem uma curva histórica. Aí você sabe o nível de aceitação que você tem. E onde você desce e tal. É aquele negócio, você sabe, às vezes a pessoa, o político vai, visita uma região, visita aquele local, enche de promessas. Fazer uma pesquisa logo depois daquilo ali, vai ser muito bem. Vai sair muito bem. A história que 6 meses acontece. E outra coisa também que eu acho que é importante, você falou aí sobre a pesquisa com antecedência, igual essa agora, a pesquisa com recorrência para a curva histórica, a pesquisa depois e durante para saber se o que foi prometido, o que manteve essa curva histórica está sendo cumprido, a satisfação tem sido mantida, e a gestão de crise, caso isso não tenha acontecido, para explicar o porquê. Às vezes faltou uma emenda, às vezes faltou uma verba, às vezes faltou isso, para esclarecer também para o eleitor. Faltou comunicação. Ou faltou comunicação. E muitas vezes o que falta é comunicação. Eu vejo muita coisa. Bom, a gente trabalha com marketing também.
Então, a gente vê o pessoal voltando ao interior, pô, mas o cara não fez isso, mas liberou verba para poder fazer, teve emenda para poder direcionar, e falta às vezes essa transparência. Eu vejo muito prefeito, e a ampla maioria dos prefeitos trabalha muito, gente, trabalha muito. Não estou aqui dizendo que política é santo, não, pelo amor de Deus, tem um bando de bandido que devia estar na cadeira há muito tempo. Mas você tem um bando de prefeito, um monte de prefeito, a maioria, que o bichinho abre mão da vida dele, ele não tem mais vida na cidade dele. 6 horas da manhã, o nego tá batendo na casa, com o WhatsApp, então, 3 da manhã, o nego tá mandando WhatsApp. E o bichinho trabalha, o bichinho vem em BH, o cara vai a Brasília, o cara faz parceria, monta consórcio, e rala, e arruma dinheiro, e faz, e não sei o que, vai avaliar, o cara tá mal. Mas por quê? Você nem sabe, você tá trabalhando demais. E não sabe o que está sendo falado de você. Não sabe o que está sendo falado. E aquele negócio também, não dá para agradar todo mundo, mas por mais, ainda que você esteja tentando, os que você não conseguiu, fazendo para muita gente, aquele 2 que você não conseguiu também, vai virar 50, 60 pessoas falando mal de você por daquela pessoa. E o pessoal da comunicação tem que entender que as pesquisas são seus maiores aliados. Tem muita secretaria, muita gente de comunicação que não quer fazer pesquisa porque não quer aparecer que ele está fazendo coisa errada. Não é que está fazendo coisa errada, é que não está fazendo a melhor comunicação, o melhor marketing possível para aquela gestão. Mas, cara, a pesquisa não é o juiz que vai decidir condenação ou absolvição do seu trabalho. Ela vai te dar norte, ela é bússola. Então, a comunicação das prefeituras pequenas e médias, ela tem que entender que a pesquisa tem que ser um instrumento a seu favor. Sim, isso é importante. Para corrigir rotas, principalmente. Eu acho que não sei se existe algum órgão específico, algo que a gente possa fazer, que possa ser feito nesse sentido. Que a gente comentou aqui, a gente iniciou a conversa comentando. Algo que vigie aquele mandato. Né, que esteja ali, está sendo bom, está sendo ruim, de tanto tempo aquele prefeito, o vereador, o deputado teria que entregar algo. Entendeu? Se não fosse trimestral, que fosse anual, mas que entregue um projeto. Você entrega um projeto no início do ano, chegou no final do ano, você não fez nada. Aquilo não saiu do lugar, alguma coisa está errada. Hoje, qualquer candidato que vai se inscrever para cargo majoritário tem que apresentar o seu programa de governo. Ele registra no Tribunal Regional Eleitoral o seu programa de governo. Então é muito simples, pegar esse programa de governo que ele registrou, que ele prometeu na campanha, foi para a rádio, foi para a rua, foi para o boteco, foi para a igreja, prometer, e ver, olha, isso aqui, olha, eu prometi isso aqui não vai rolar de fazer, que eu prometi, mas não tem condição. E por outro lado também. E aí eu vou me comunicar por que eu não fiz isso. Exatamente, por outro lado, falar assim, não, também vamos buscar alternativas. Não consegui porque não veio verba, não consegui porque não está dentro do peguei aqui, peguei a chefia da casa aqui, eu não consigo mexer para lado nenhum porque já chegou com... Mas pelo menos faz essa gestão de crise, dê uma satisfação ao povo, até para que a gente não tenha tanta gente, e o que acontece é muita gente que está fazendo, igual você acabou de falar, sendo apontada como se não estivesse fazendo, é porque não tem ferramentas na mão para fazer. E muitas vezes não sabe nem o que é para fazer. Ele acha que a melhor coisa é asfaltar a Lagoa da Pampulha porque você vai conseguir ter um espaço legal ali para um monte de coisa. Mas é isso que o povo quer? Provavelmente não. Mas também não adianta você querer prometer na próxima eleição despoluir a Lagoa da Pampulha para nadar na lagoa, porque isso já foi feito 40 vezes, né? Sim, e não funcionou, não tem jeito.